Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais essa meditação da Terra de Judá. Hoje, dia 30 de dezembro, vamos estar fazendo a nossa última meditação aqui no Instagram. Mas a gente continua no Tornar-se Presente nos grupos de WhatsApp. Então, estou esperando aí a Lígia para entrar e queria aproveitar a oportunidade enquanto ela está entrando aqui para falar mais uma vez. A Terra de Judá vai realizar um retiro em Corpus Christi em junho de 2025. O tema vai ser Desejo, Dharma e Sustentação. Todo o retiro vai estar, digamos assim, inspirados nesses 5 planetas que vão estar mudando aí de casa. Então, as pessoas que estiverem interessadas podem deixar uma mensagem no Instagram ou podem me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Meu telefone é 21 9 8505 8500. Esse ano a gente começou as inscrições um pouco mais cedo devido às pessoas estarem perguntando. Então, caso você tenha interesse, por favor, faça a sua reserva, tá bom? Então é isso, a Lígia entrou. Deixa eu aceitar ela aqui. Opa, tudo bem, Lígia? Agora sim, tudo bem. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Deixa eu ajeitar melhor. Pronto. Oi, 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 pessoal. Estava aqui falando do nosso retiro que vai acontecer, né? Parece estar tão longe, mas essa época de aquário passa voando e, nunca a gente sempre começa em janeiro, né? Mas esse ano, devido aos pedidos, a gente já começou a estar fazendo as reservas desde agora, dezembro, que já está acabando também, né? Já está correndo, já está correndo. Pena, a gente vai ter que ser mais ágil ainda e dar mais tempo para o pessoal se programar, também se organizar, Com né? certeza, com certeza. Então, é isso. As inscrições já dei meu telefone e. Ai, meu Deus, a Lígia congelou. Como vocês sabem, tanto eu quanto a Lígia, a gente mora afastado, né? Ok, Lígia. E, e aqui em casa não está chovendo, já choveu, mas não está chovendo, mas está ventando muito, né? E lá na Lígia acho que já choveu, mas é isso. A gente morar perto da natureza tem esses perrengues, mas vamos lá. Estou aqui aceitando a Lígia de novo. Opa, Lígia, Espera
Aí, que aí, o que que acontece? Peraí. Virou o seu computador. Pronto. Virou sozinha. Quando chegar a época de aquário, eu sei que tem trânsito aí que vai ficar mais forte essa coisa Tecnologia. da tecnologia, a gente vai ficar louco, hein? Vamos, se a gente não tomar cuidado. Vou falar disso hoje, inclusive. Então vamos Então, lá. eu estava te ouvindo, pedi desculpa para o pessoal. A gente mora em zona rural, aqui já choveu muito hoje também, mas, enfim, eu acho que isso faz parte do nosso treinamento para ter persistência. Então, vamos lá. A gente já não consegue descobrir, né, por que que essa coisa de cair acontece, mas vamos e vamos. Posso ir? Você falou tudo, Rosa, que você Pode, queria? O falei, pessoal. falei sim. Falei. Tudo Então, certo. acho que a primeira coisa é feliz 2025 para todos nós, né? Bom, eu acho que essa é a nossa última meditação de 2024 aqui no Instagram, né? É. Claro que ela vai continuar a semana fora, né, individualmente, sempre às 18 horas ou no horário que cada um de nós possa, né? Mas essa aqui no Instagram é a última do ano, né? E aí muita gente, né, entrou para o Tornar-se Presente esse ano, agora no final do ano. E eu acho que eu queria, antes de começar a tratar do nosso tema, agradecer muito, né? Essa situação é tão afortunada que agradecer em nome da Terra de Rudá, estou agradecendo em nome da Rosa que está aqui também, de todo mundo, porque é uma situação muito afortunada, muita gente junta, e junta com um propósito, né, da gente ser mais consciente, para a gente poder amar mais. E isso graças a cada pessoa, cada um de vocês que está aqui hoje, das outras pessoas também, né? E a gente está criando essa egrégora cada vez mais forte. Então é muito bom a gente estar junto. Eu acho que não tem nada mais chique do que isso nessa vida. Pessoas que estão juntas com esse propósito de desenvolver a consciência, Ui. né? Então eu queria falar disso, né? Tem gente até que dança na tela, de tão alegre que fica. Então, pessoal, acho que é isso. Bom, então, feito isso, agora começou a chover aqui de novo também. Nós vamos lá comentar aqui o nosso céu astrológico, aqui do Hemisfério Sul, desse momento. Para o pessoal novo que não sabe, toda semana, então, a gente faz esse estudo do céu astrológico aqui do Hemisfério Sul e a gente extrai uma interpretação desse céu, de um pedaço desse céu, da onde a gente é, consegue, eu acho que redigir ou perceber, compreender um tema de trabalho que é importante que a gente se dê conta nessa semana e faça o trabalho que esse tema revela, né, para o nosso desenvolvimento de consciência. Né? Então, a primeira coisa, pessoal, é que hoje nós temos uma lua nova em Capricórnio, na casa 7. Fiz até, recentemente, tem um videozinho que eu fiz sobre essa lua nova de hoje, que eu acho que eu fiz há 2 dias atrás, então está salvo aqui no Instagram da Terra de Rodar. Se alguém não viu, dá uma olhadinha, porque eu acho que tem ali umas coisas boas de se ver. Então, nós temos essa lua nova em Capricórnio, já antecipando o novo, né, que amanhã a gente começa, amanhã não, né, na passagem de amanhã para o dia 1º, esse novo ano. E essa lua nova em Capricórnio está aí. Nós temos Saturno, Netuno, Quirón, Urano e Júpiter no último terço do mapa astral. Quer dizer, eles estão na casa 9, 10, 11 e 12 do mapa. Né? E temos ainda Áries, Touro e Gêmeos, que são os primeiros signos no último quadrante. Né? Estão vendo que a gente está falando de último e primeiros o tempo todo aqui. E temos a Vênus fazendo trígono com ascendente e o Marte em oposição a Plutão. Então, desse céu, eu não vou ficar explicando muito esse céu astrológico, porque o mais importante é a gente ter a apreensão do que ele significa enquanto trabalho, e a gente tem um papinho que vai ser um pouquinho mais comprido, eu acho, por conta da importância desse tema. Tá? Então,
Oh, que bom, alguém falando que foi bom o vídeo. Então, o tema que vai de hoje até domingo próximo, né, diz assim: a criança anciante acompanha os passos ao longo dos dias. E o comentário que nós temos sobre esse tema, a criança anciante acompanha os passos ao longo dos dias, diz: dentro de cada um de nós há uma inocência madura. Se conseguirmos perceber a guiança onipresente desta criança e soubermos ler os seus ensinamentos, uma paz interior nos acolherá na alegria e na tristeza. Bom, então vamos lá bater o nosso papinho. Acho que a primeira coisa que eu queria tocar é relembrar que um aspecto fundamental de uma criança é que ela mesma é uma promessa de vida, não é? A própria criança. Ela é a promessa de vida em si. Então não admira, porque tantas vezes os salvadores míticos das histórias arquetípicas são crianças divinas, né? A gente lembrar disso. E esse céu está trazendo para a gente esse assunto, esse tema dessa criança divina. É comum, apesar disso, nós carregarmos dentro da nossa alma uma imagem de infância idealizada, de acolhimento, de demonstrações de amor perfeitos, né? E muitas vezes essa idealização passa a ser projetada, né, nos outros, nas pessoas à nossa volta. E aí a gente acaba idealizando os próprios relacionamentos, que por serem idealizados podem, no final, não corresponder à realidade da outra pessoa nem da relação, aumentam a nossa solidão, a nossa dor, a nossa amargura. Por trás dessas idealizações, pessoal, vai estar escondida uma criança carente dentro de nós, que precisa ser curada. E essa criança carente, ela é curada pela nossa criança divina interior. É a criança divina que cura a carente dentro da gente. Essa criança divina é uma força arquetípica que habita todo ser humano em qualquer idade, em todas as idades, né? É uma criança anciã, como diz o nosso texto, porque ela guarda a sua inocência. E o que é a inocência que a gente se refere? É uma imensa disponibilidade para o novo. Que mais tenho eu para ver, para aprender, para sacar, para usufruir? Essa criança não é prisioneira ou acorrentada ao passado, mas ela também não é ingênua, por isso que é uma inocência madura, porque ela vê a realidade. Ela possui a sabedoria sobre aquilo que realmente é precioso na vida. A gente tem algumas histórias arquetípicas, como a do Merlin, na saga do Rei Arthur, que contam que Merlin nasceu bebezinho e a mãe dele ia ser colocada na fogueira porque ela tinha engravidado misteriosamente e acharam que ela tinha engravidado de um demônio. E aí a mãe ia ser condenada e o Merlin, bebezinho, começou a falar e ele conseguiu defender a mãe dele por conta da sabedoria das palavras daquele bebê recém-nascido. Isso é uma expressão da sabedoria da nossa criança divina, porque ele, na história, nesse momento, representou isso, né? Então, curar a criança interior carente acontece através desse contato com a nossa criança divina e a sua ativação. E ela vai nos libertar, né? Da gente continuar mantendo, na maior parte das vezes, totalmente inconsciente, alguns padrões. Esses padrões da eterna falta, da insegurança, da hipersensibilidade, de ficar super magoado ou magoada por alguma coisa que aconteceu, que às vezes é desse tamanho, não é daquele tamanhão. E projetar tudo isso, como eu disse antes, nas relações e até nos nossos próprios filhos, quem vai ter filho depois. A criança divina, pessoal, é aquela parte em nós que possui a espontaneidade e também o anseio profundo da alma humana de se expandir e de crescer. E por isso tem uma tremenda capacidade criativa para esse crescimento ocorrer, para essa expansão acontecer. Agora, como eu estava dizendo antes, às vezes a gente traz no nosso registro psíquico, né, o fato de não termos vivido na nossa infância
uma experiência de valor, de não termos sido valorizados ou valorizadas quando crianças, né? E aí, quando isso acontece, a gente mesmo se desconecta da nossa criança divina, porque ela vai ficar afogada pelas emoções daquela infância difícil, às vezes de outras vidas, ou dessa vida mesmo. A criança ferida, com as suas vivências sofridas, ela pode ter sido vítima de abuso, de negligência, de não ter sido amada, de ter sido excessivamente criticada, cobrada, humilhada, daí ter vivido com medo, carente, pobreza extrema, enfim. E ela vai buscar se defender ao longo da vida dessas experiências que foram tão sofridas. Essas defesas, a gente precisa lembrar sempre que são formas inconscientes de fugir, né, daquele sofrimento que um dia aquele ser viveu. Essas defesas, se elas permanecerem dentro da pessoa sem serem cuidadas, elas podem se apresentar de forma muito destrutiva na vida dela, porque aí ela mesma se torna destrutiva em relação a ela. Muitas vezes acontecem excessos, pessoal. Excessos de álcool, excessos de comida, de drogas, de sexo, de desejo de poder, de dinheiro. É porque se desenvolve uma certa busca de escapar, de olhar para dentro, né? Porque se olhar para dentro vai doer muito. Então, essas causas são muitas vezes aquelas que determinam essa criança ferida que deixa afogada, sem contato com a criança divina, porque a pessoa não olha para dentro dela. Ela perde a criança divina dela mesma. Outros acontecimentos ainda também podem, que a gente não soube lidar emocionalmente, pode causar esse afogamento da nossa criança divina. E o próprio desconhecimento, quando a gente se ignora, quando a gente não sabe nada desse nosso mundo interno, psíquico, né? E aí nós podemos perder essa nossa criança momentaneamente nessa encarnação, ou às vezes por várias encarnações na frente. Bom, então, o Jung disse que a criança divina é uma instância sagrada dentro de cada um de nós, porque ela é um campo de possibilidades, e ela está ligada às experiências de renascimento, de redescoberta de si mesmo, de entusiasmo por causa disso. Está ligada à experiência da coragem e principalmente da cura. A criança divina irradia luz e ela ilumina a nossa própria escuridão através da criatividade. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos precisar dessa criança viva infinitamente, várias vezes ao longo da nossa vida. Principalmente quando a gente envelhece, quando a gente fica mais velha, como eu estou. Nós estamos. Mas né? Mais ainda é necessário. Mas como é que a gente resgata essa criança dentro de nós? Porque ela nunca morre, né? Ela só está lá, meio soterrada, numa situação difícil, mas ela não morre, ela sobrevive sempre, né? A primeira coisa, não vou dizer nenhuma maravilha, nenhum passe de mágica, que é resgatar o quê? Como é que se resgata? Terapeuticamente, né? Tratando terapeuticamente dos temas que nos feriram na nossa infância ou depois dela, né? A gente precisa lembrar sempre que as feridas também mais complexas que nós desenvolvemos em vidas passadas aparecem através de acontecimentos na nossa infância, nessa encarnação. Então, essa pergunta, mas se aconteceu em vida passada, como é que eu vou saber? Vou repetir. As feridas mais complexas que nós desenvolvemos em vidas passadas aparecem através de acontecimentos da estrutura familiar que a gente nasceu na nossa infância, nessa encarnação. Então, a gente pode descobrir se a gente tem uma criança ferida. O processo de cura, então, pessoal, que sempre é possível, sempre, ele inclui nos reconectarmos, além vamos dizer assim, das experiências terapêuticas, né, de fazer terapia, encontrar a linha que mais se adequa, né?
esse processo de cura inclui nós reconectarmos com essas grandezas de criação e de brincadeira, que são a potência da própria criança mesmo. Na cura do adulto, a brincadeira começa por a gente resgatar a nossa imaginação. A gente dá tempo para a nossa imaginação, porque tudo correndo desse jeito. Antes a gente já não foi muito educado, depois que fica adulto, a dar tempo para a nossa imaginação, né? A imaginação abre o potencial criativo para olhar para a nossa vida, né? Não como uma existência linear, assim, reta, mas como uma recriação simbólica dos estados que nós vivemos para trás e a gente poder ressignificar esse passado agora, e por isso ele ser transformado, o passado, né? E todas as vezes que nós nos aproximamos dessa nossa criança divina interior, nós reaprendemos com ela a ver o mundo e as relações como se fosse pela primeira vez. E a gente pode encontrar esse estado dentro de nós, né? Além disso, quando a gente se sente meio desgastado, cansado, né? Quando nada parece estar muito colorido, está tudo nos 50 tons de cinza, né? Nós podemos chamar esse olhar da criança interior, né? Queria relembrar vocês que teve um período que o Jung se separou do Freud, né? Apesar de ter sido o seu aluno predileto, mais querido, e eles divergiram lá em muitas coisas, e o Jung ficou muito mal. Ele, na verdade, ele se deprimiu, porque as suas ideias foram rejeitadas pelo Freud, desqualificadas, e ele passou também a não ser ouvido e a não ser respeitado por um grande número lá dos seus pares daquela época. Ele ficou super mal. Mas aí, assim, não tinha vontade de fazer nada, como a depressão produz. Mas aí o Jung resolveu voltar a brincar. Ele andava na beira do lago, na frente da casa dele, apanhando seixos. Não sei se o Sérgio está aí, mas viu, Sérgio Seixas? O Jung ficou catando teus pedacinhos no chão antes de você ter nascido. E antes do Dego ter comido. Exatamente. Bom, claro que agora eu que estou brincando, né? Mas o Jung reviveu essas brincadeiras que ele tinha na infância. E através desse brincar, e claro que fazendo contato com as imagens que surgiram no interior dele, a partir dessas brincadeiras, com os símbolos, com os estudos que ele fazia também, com as pesquisas, ele configurou a teoria dele e deu corpo para essa teoria, pela qual eu tenho paixão, né, gente? Eu sei que a Rosa também tem, todos nós da Terra de Judá temos. Então, a criança divina do Freud salvou a ele mesmo e salva muita gente. Acho que me salvou também. Do Jung. Do Jung. A criança falou divina... Freud. Oh, falei do Freud. A criança divina do Jung. Talvez do Jung. o Freud precisasse. Acho que depois ele andou tentando fazer umas reformulações e tocando um pouquinho na criança dele também, né? Mas essa criança divina do Jung, realmente, eu acho que salvou a ele e acho que continua salvando muita gente. Então, quando a gente não está bem, né, o potencial de cura da criança interna vai se dar por esse brincar. Então, a gente precisa parar e brincar um pouco. Brincar meio sem intenção, mas depois, se a gente consegue, a gente pode desenhar o que a gente está sentindo, pintar, fazer colagem, fazer uma escultura, fazer uma modelagem, dramatizar, pode dançar o que a gente está sentindo, né, Rosa? Sim. Pode cantar. Bom, a gente pode fazer algo que expresse as nossas emoções, isso não depende de ninguém. A gente pode fazer isso por nós mesmos. E aí a nossa criança interior vai sendo constelada, ela vai sendo resgatada. A gente vai tirando lá do meio daquele afogamento, e muito pelo contrário, vai fortalecendo, ela vai ficando saudável. E ela vai trazer aos poucos a curiosidade de olhar e ouvir todas as coisas, não mais a partir dos velhos modelos, né, gente? Mas do novo encontro da gente com a gente mesmo. Lembrar que toda criança é muito sensitiva e que ela olha no olho, assim, né? Um olhar sem barreiras, sem preconceitos, né? Então,
Não importa o tema que a gente estiver passando. A nossa criação é brincar, como o Manuel de Barros, como o Guimarães Rosa, a ponto da gente ver o extraordinário nas coisas desimportantes, que são desimportantes para quem anestesiou a sua criança divina. Mas a gente, deixando que ela esteja acordada, não, né? E é claro que a gente não vai negar as dificuldades, mas nós podemos enfrentar essas dificuldades a partir desse lugar criativo do qual a gente não se sente prisioneiro pelas dificuldades. Eu acho também que a tecnologia, que é o que a gente estava falando de início, vai nos proporcionar coisas maravilhosas e ela veio para ficar. Porém, ela é uma grave ameaça no sentido de fragilizar a nossa imaginação e a das novas gerações com o tempo. Aquela sensação de que já está tudo pronto, é só clicar, né, gente? Aí você não tem que imaginar. Né? Além da qualidade do contato com o sensível, com o corpo físico, tender a se tornar mais e mais deficitário. E a experiência afetiva real, né? Quando a gente troca afeto, necessita de tempo, de calma, passa pelo sentir, pelo olho no olho, né? Pelo tato, por pegar e sentir aquela pessoa corporalmente. Então, realmente, nós entramos num tempo delicado e nós vamos ter que prestar muita atenção para, de um lado, aproveitar a tecnologia, porque ela vai se ampliar muito a partir desse 2025, como nós já sabemos, né? Então, a nossa criança divina precisa estar mais forte ainda. E não só forte, vai ter que estar atrevida também, né? Atrevida, né? A gente não vai poder deixar de brincar, de ter contato com a natureza, de colocar o pé no chão, de sentir o vento, a chuva, o sol, a água, e perceber todas as coisas miudinhas. Eu acho que trazendo vida para o nosso corpo para contrabalançar o cabeção, porque ele vai ser muito dominante. Por fim dessa fala comprida, mas é que ela é tão importante, né? E é a última do ano, né? Quando alguém é generoso, vai criando um círculo de generosidade. Ah, eu não vou poder viajar. Aí chega um amigo, uma amiga que diz: vem aqui em casa, vamos tomar um café, vamos tomar um vinho, vamos tomar um chopp e vamos conversar. Pronto, a viagem está feita. Ou simplesmente você sai por aí, está feito. Porque você vê a generosidade da vida, né? Então, o que eu queria dizer, a gente sabe quando a nossa criança está presente porque ela nos faz generosos e generosas. A nossa criança quer compartilhar, porque brincar junto é muito mais divertido, né? O que não impede da gente ficar só se precisar. Ela vai nos fazer, eu acho, querer brincar de roda se a gente ativar essa criança em nós. E aí o que eu queria terminar a minha fala com vocês é dizer que na roda ninguém é mais do que ninguém. Na roda a gente se dá as mãos e a gente faz parte dessa mandala cósmica. E nós partilhamos a criatividade do amor e partilhamos também as risadas, né? Além de dar uma proximidade de corpo quando as coisas estão difíceis. Então, que a nossa criança esteja bem viva desse, desse ano de 2025. E aí, para continuar, vamos às dicas da luz, porque a gente já sabe que a luz nos emite informações, nos dá informações, e nós temos o calendário da luz da Terra de Rudá baseado no Xing, que nessa semana o hexagrama que caracteriza a luz da semana é montanha sobre vento. E aí o texto diz assim, trabalho sobre o nome do hexagrama é trabalho sobre o que deteriorou. Alguma coisa deteriorou e precisa ser trabalhada. Trabalho sobre o que deteriorou, isso indica a situação de uma pessoa que, por fraqueza, não enfrenta a deterioração que vem do passado. Ela permite que a deterioração siga o seu corpo, o seu curso. Quer dizer, continua deteriorada e ela não faz nada. Humilhação. É o final do texto. Bom, acho que por incrível que pareça, mas não é,
A gente, ao longo do tempo, sempre comenta que a Rosa sempre vibra muito como é que os hexagramas do calendário da luz ressoam com o tema astrológico da semana com muita frequência, né? E é verdade. Esse texto, para mim, gente, fala exatamente da situação de uma pessoa que não conseguiu ativar a sua criança interior. Por isso que ela fica presa no passado deteriorado. Ela não tem a coragem, a força, sabe, aquela coisa da renovação da criança dentro dela. E o passado é deteriorado porque desviou essa pessoa da sua potência criativa de renovação. E isso coloca a pessoa sempre numa situação existencial humilhante, segundo o texto. É humilhante porque a pessoa está vivendo menos do que ela pode. Ela está sendo menor do que a potência real que ela tem de ser. E para o chinês antigo, pessoal, a humilhação é a pior das condições que uma pessoa pode viver. Sabe? Do jeito que eles dizem que a modéstia é a qualidade mais importante, a humilhação é a pior. Então, passar para a Rosa agora, para a gente fazer a nossa meditação, a última vez do ano juntos. E antes, Rosa, só queria botar uma intenção que essa nossa meditação também reverbere para o mundo todo, né? Para todo o nosso planeta Gaia, que está precisando de tanta ajuda, e para todos os seres que habitam esse nosso planeta. Que assim seja. Então, acho que a gente inspira profundamente, faz esse mergulho profundo, né? Para que a gente possa abrir espaço dentro de cada um de nós, para que essa criança interior possa virar de cambalhota, fazer estrela, criar e se entregar dentro de nós com confiança de que a gente está dando a mão para ela e abrindo esse espaço e fechando nossos olhos, respirando profundamente. A gente procura nesse momento com essa criança expandir para todo o nosso planeta a paz, o centramento, a entrega, a criatividade, a confiança, o amor. Fazer com que essa criança mostre essa beleza do coração que habita dentro de todos nós. Eu vou ler a nossa invocação. Eu me convoco à prontidão. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos, onde haja desamparo, que a fonte e suas hierarquias protejam os nossos esforços.
que a gente possa fazer e aproveitar o céu que está pedindo para a gente abraçar essa criança divina, que a gente possa brincar, dançar, cantar, pular, deitar na grama, deitar na areia, no mar, brincar com as ondinhas, o que for, para essa criança divina. Hoje, em especial, eu fui levar meu cachorro para fazer um exame e por 2 vezes, em momentos diferentes, eu encontrei com uma criança no colo da mãe. E as 2 crianças fizeram o mesmo gesto quando viram ele. Ela fazia assim, tipo assim, eu quero pegar ele. Era como se fizesse um cafuné à distância, mas que se a gente enxergasse com outros olhos, a gente ia ver a mãozinha dela lá tocando no dengo. Então, o quanto a gente precisa dessa alegria de estar tocando, essa criança está lá, tipo assim, me dá a mão, né? Que a gente possa dar a mão para essa criança linda que habita dentro de cada um de nós e que acompanha a gente esse ano de 2025, para que a gente torne tudo, na verdade, experiência, né, divina dentro de nós. Então, fica aqui o meu beijo enorme para todos vocês que nos acompanham, um abraço enorme e que 2025 a gente continue aqui, né, de coração aberto para viver essa experiência divina. Obrigada, Lígia, obrigada a todos vocês que ficaram e estão aqui com a gente. Obrigada, Rosa. Obrigada a todo mundo da Terra de Rudá, ao Sérgio, a Regina, ao Mário, a todas as pessoas que estão conosco na Terra de Rudá, no Tornar-se Presente. Muito, muito obrigada. Eu vou desejar que a gente brinque muito de roda em 2025. Que a gente possa brincar muito de roda e que as crianças do mundo inteiro possam receber amor e proteção e que a gente contribua com a energia da nossa inteireza manifestada para que isso aconteça. Então, obrigada por tudo, continuamos juntos e juntas. E um beijo grande para cada um, para cada uma, para você, Rosa. Beijo no dengo também. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Tchau.